A gente vai começar tratando aqui da questão dos Correios, que se mistura também com as contas públicas no Brasil. Hoje, o presidente dos Correios apresentou o plano de reestruturação da estatal, que prevê uma poupança de mais de 4 bilhões de reais por ano, se o plano todo der certo. Essa empresa, ela tenta voltar a ter lucro depois de 12 trimestres consecutivos de prejuízo. Enquanto isso, o Tesouro Nacional garante que o governo federal vai cumprir a meta fiscal, outra vez com uma série de gastos fora da conta. A reportagem é de Pedro Teixeira. Os Correios planejam cortar despesas, vender imóveis e fechar cerca de 1.000 agências, medida que sozinha pouparia 2 bilhões e 100 milhões de reais por ano. O plano também afeta o quadro de funcionários, com um programa de demissões voluntárias para 15 mil empregados, além de uma revisão em cargos de média e alta remuneração e em planos de saúde e de aposentadoria. Na última sexta-feira, a empresa assinou um empréstimo de 12 bilhões de reais junto a bancos públicos e privados. 10 bilhões de reais serão pagos ainda em 2025, enquanto os outros 2 bilhões ficarão para janeiro de 2026. Mesmo assim, ainda faltariam 8 bilhões de reais para equilibrar as contas da companhia no ano que vem. A previsão é que, com o projeto atual, a empresa volte a ter lucro somente em 2027. Entre janeiro e setembro deste ano, os Correios registraram um prejuízo de 6 bilhões de reais, com uma queda de receitas acompanhada de um aumento nas despesas. São 12 trimestres seguidos de contas no vermelho. Durante a apresentação do plano, o presidente dos Correios, Emanuel Rondon, deixou em aberto a possibilidade de receber apoio do governo federal. Permanece a necessidade de captação de 8 bilhões. Essa necessidade de captação vai ser vista ao longo do ano de 2026 para ver se a melhor opção é aporte ou outra operação de crédito, como é que a gente faz a composição. Rondon ainda disse que a empresa analisa uma possível mudança de estrutura, mas sem considerar a privatização. Hoje não tem um olhar sobre privatização, mas tem um olhar sobre parcerias, inclusive societárias. Então, assim, tem exemplos de sociedade de economia mista, funcionam. Tem exemplos em que não há sociedade de economia mista, mas há parcerias específicas para temas relevantes, como negócios financeiros e seguridade. A gente também está enxergando dessa forma. Não é só a situação do caixa dos Correios que preocupa. Nesta segunda-feira, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, afirmou que o governo deve terminar 2025 com um déficit de 20 bilhões de reais, cumprindo a meta fiscal, mas, mais uma vez, retirando bilhões de créditos extraordinários da conta. Dentre eles estão o pagamento de precatórios e outros gastos que envolveram a compensação às fraudes do INSS e ao tarifaço americano. O resultado ficaria entre o piso e o centro da meta fiscal e seria garantido por um superávit previsto para o mês de dezembro com o pagamento de dividendos. Para o mês de novembro, a situação também foi de déficit de 20 bilhões de reais nas contas do governo central, que engloba o Tesouro Nacional, Banco Central e a Previdência Social. O valor ficou acima das previsões da Fazenda e foi puxado por uma queda de quase 5% na receita líquida e um crescimento de 4% nas despesas totais. Jefferson, começo com você. Vamos começar aqui de trás para frente, pelas contas públicas. Já te pergunto sobre Correios, porque o governo arrumou receita para caramba. Só o IOF, o aumento do IOF esse ano sobre operações financeiras, que o governo dizia que não era para arrecadar, teve um aumento de 40% e tem ajudado bastante. Mas, de qualquer forma, a meta vai ser cumprida com descontos. Acho que é importante ter começado por essa visão estrutural da questão das contas públicas e não pela questão extremamente conjuntural de como é que foi o mês de novembro ou como é que a gente vai cumprir formalmente a meta. A realidade que nós temos de um arcabouço que incentivou consideravelmente o crescimento da despesa,
O governo foi atrás de mais receitas, o IOF, por exemplo, foi uma elevação da carga tributária explícita, contrariando inclusive os objetivos de entrar na OCDE, está arrecadando mais do que previa. A gente está alcançando níveis de receita líquida que a gente não alcançava há muitos anos e não consegue melhorar o resultado primário que a gente alcança. A gente continua patinando em um déficit ao redor de 0,5%, 0,6% do PIB, quando a gente precisa ter um superávit de mais de 2% para estabilizar a dívida. Então, a gente consegue a receita, mas não consegue controlar o crescimento da despesa, e, a bem da verdade, não tem a intenção de controlar, né, o crescimento da despesa, de modo que o resultado primário não cresce e não melhora as nossas condições de solvência. Agora, o governo vem batendo na tecla que aquilo que lhe cabe, a Fazenda especialmente, o ministro da Fazenda fala isso, o seu secretário executivo também, quando a gente pergunta sobre o aumento da dívida pública, eles dizem assim, olha, a nossa responsabilidade é cuidar do resultado primário. O resultado nominal, o déficit nominal, que conta os juros da dívida, é problema do Banco Central que subiu os juros demais. Existe essa separação de responsabilidades e é isso mesmo que está na conta? Não, na verdade, as coisas deveriam se ajudar, né? Então, se o Banco Central está num esforço de conter a demanda e por isso estava num ciclo de elevação da taxa de juros, está mantendo a taxa de juros num patamar bastante elevado, é porque o Banco Central está precisando produzir um efeito desinflacionário. Se o governo não consegue conter o crescimento da despesa, a despesa está crescendo a um patamar de 4% esse ano. Mas é que o ano passado não teve pagamento de precatório, porque o precatório do ano passado foi pago em 2023. Bom, não importa muito, isso é impulso fiscal. Assim, se não teve o ano passado e tem esse ano, é impulso fiscal. Então, do lado fiscal, a gente está impulsionando a demanda, a gente está gerando efeitos inflacionários. Então, o papel da política fiscal não consiste simplesmente em entregar as metas prometidas, principalmente quando essas metas são tímidas. Então, do ponto de vista da solvência, as metas são tímidas, não me garantem um conforto para a trajetória da dívida. Do ponto de vista do efeito da política fiscal sobre a demanda, está andando exatamente no sentido contrário do que o Banco Central está andando. Então, eu vejo que poderia ser mais ambiciosa a pretensão do Ministério da Fazenda em relação à contribuição que a política fiscal pode dar no contexto da política econômica como um todo. Vou botar a Jussara nessa conversa para trazer o elemento da política aqui, porque a gente fica aqui botando o dedo na ferida, Jussara, mas o Palácio do Planalto está lotado de band-aid, né? Não está sentindo nada, pelo contrário, está feliz porque tem um ambiente macroeconômico aí, com um monte de promessa que vai se realizar no ano que vem, mais positivo ainda do ponto de vista da atuação do governo. Exatamente, é isso. Para o Palácio do Planalto, esses resultados, eles viram de tudo isso vira peça já para as eleições em 2026. Esse é um ponto importante para o Palácio do Planalto, porque daqui para diante, já há algum tempo, mas efetivamente, com o ano eleitoral batendo a porta, esses resultados, embora 2026 também seja um ano desafiador para as questões fiscais do governo, ele vai tentar apresentar isso para o plano de governo do presidente Lula para tentar a reeleição. Além disso, Thaís, entregando esses resultados, o que me dizem, claro, o pessoal da política, é que é possível vender mais uma vez o governo Lula como uma gestão responsável que vai equilibrar a responsabilidade fiscal, mas também não deixar de cumprir aquelas promessas que foram feitas ao longo dos desde a campanha, de 2022 e que provavelmente serão renovadas e ampliadas nas eleições do próximo ano. Olha, Jefferson, o governo tem o que apresentar, né? Ele estipula uma meta, diz que cumpre a meta, ao mesmo tempo mantém os seus programas sociais. Até quando? 2026 certamente vai ser um ano em que isso vai ser mantido. E 2027 vem a conta e o presidente Lula diz, por exemplo, que não está comprometido, não quer falar de déficit e tal. As pessoas ficam tentando entender, assim, quando que isso vira uma crise, quando que isso realmente pressiona o governo para uma mudança.
Eu acho que o nosso papel como analista é tentar chamar as coisas pelos nomes que elas têm, né? Então, a gente muitas vezes fica aí se digladiando contra, não, isso é um corte de benefício tributário, isso é justiça tributária. Bom, do ponto de vista econômico, isso vai ser mais arrecadação sobre o PIB e aumento da carga tributária. A gente fica se digladiando contra nós temos o cumprimento formal da meta, vamos ficar entre o centro e o limite inferior da banda, alguma coisa como um déficit de 20 bilhões, 10 bilhões. Não, o déficit vai ser 66 bilhões de reais, porque a gente tirou o precatório, a gente tirou as despesas estratégicas com defesa, tiramos as capitalizações dos Correios. Se a gente for olhar, assim, a perspectiva de melhora do déficit, de um déficit que vai estar na casa entre 60 e 65 bilhões, o déficit não vai estar na casa de 20 bilhões. Isso para agora, 2025. 2025. Para o ano que vem vai ser um déficit parecido, na casa de 60 bilhões, porque a promessa do cumprimento formal da meta é uma melhora do resultado de 30 e poucos bilhões. A gente pode olhar tanto, se o governo estivesse buscando pelo centro da meta, seria melhorar de 0 para um superávit de 0,25, ou se a gente estiver olhando pelo limite inferior, de um déficit de 0,25 para 0. Isso dá uma melhora de 30 bilhões. A promessa é melhorar o resultado, 30 e poucos bilhões, de 2025 em relação a 2026. Só que ao mesmo tempo que a gente promete melhorar em 30 e poucos bilhões, na mesma dinâmica, no mesmo período, a gente tira 10 bilhões do Correio da conta, tira 5 bilhões das despesas estratégicas com defesa, 2 bilhões do mínimo da saúde e da educação custeados com o Fundo Social. Ou seja, a melhora é 30 e poucos, mas eu jogo para fora da conta metade disso, 17 bilhões de reais. Então, essa questão do o cumprimento formal da meta, o cumprimento do arcabouço com esse tanto de exceções, já não passam algo que seja significante do ponto de vista do comprometimento do governo com a sustentabilidade fiscal. Jussara, Fernando Haddad está se colocando aí como um nome importante para a construção de toda a campanha, né? O fundamento econômico da campanha. Ele tem dito que quer fazer isso, apesar do Lula estar pressionando ele para ser candidato aqui em São Paulo. Ele demonstra esse desejo de fazer essa coordenação. Eu me lembro que no começo do ano passado, o ministro Fernando Haddad tinha dificuldade até de conversar com o Lula. O Lula estava tão bravo com ele que ele estava com dificuldade de conversar com o presidente. Agora, eu te pergunto se Lula dará ouvidos a Haddad, por exemplo, em qualquer discussão para um ajuste fiscal. Você vê esse espaço, você vê alguém conseguindo convencer Lula a fazer um ajuste fiscal? Olha, Thaís, o ministro Fernando Haddad, que sempre esteve em alta conta com o presidente Lula, mesmo com essas crises que ocorreram ao longo deste mandato, Haddad nunca, de fato, teve uma grande questão com o presidente Lula. Ele segue sendo um homem de confiança e um nome que o presidente Lula aposta para a eleição, tanto que o quer muitas vezes, na maioria das vezes, para concorrer a um cargo, vê como um potencial sucessor. Agora, a questão é que a defesa que Haddad faz, muitas vezes, pode confrontar com o que o presidente Lula pensa para o seu mandato, para a sua gestão e pela vontade que muitas vezes a ala política quer, que é, de fato, gastar. Então, este é o grande dilema que enfrenta Fernando Haddad. A questão, como você disse, acho que esse é um ponto importante, porque pode vir, sim, uma mudança, né? Deve vir uma mudança no Ministério da Fazenda, logo em março, final de março, começo de abril, por conta justamente das eleições. A gente não sabe exatamente que posição Fernando Haddad quer. Ele quer continuar sendo o homem da economia do presidente Lula, quer coordenar a campanha presidencial, né, a campanha de reeleição também. Então, essa é uma grande questão. Fato é, até onde, se Fernando Haddad até aqui não conseguiu, o que mais precisa Fernando Haddad fazer? Eu ainda não tenho a resposta e receio que nem Haddad ainda tenha. Muito bom, Jussara. Jefferson, para a gente terminar, um dos pontos que o governo traz, são dois pontos aqui importantes. Um do Congresso Nacional, que não é que não ajudou, atrapalhou
né? E vem atrapalhando, tomando decisões que pioram as contas públicas no Brasil. E uma outra é que não haveria condições de fazer um ajuste fiscal tão drástico a ponto de sair da situação que a gente estava antes de déficits recorrentes para um superávit muito alto. Quanto dessa graduação é necessária, factível e precisa contar com o Congresso Nacional? A participação do Congresso Nacional é fundamental. Eu acho que o Congresso Nacional foi muito importante para aprimorar o arcabouço fiscal em relação ao que o governo propôs em 2023 e ao que foi aprovado. Mas aprimorar a regra fiscal é muito diferente de indicar quem vai perder na hora de a gente fazer o ajuste. Eu estabeleço uma regra, digo que vai ter um limite e não digo quem é que vai perder benefícios, quem é que vai ter corte de salário, quem é que vai sofrer com uma reforma. Então, aprovar uma tese é uma coisa. Outra coisa é aprovar efetivamente quem é o grupo de interesse que vai sair perdendo. Isso é muito mais difícil e isso a gente tem visto o Congresso com muito mais dificuldade de fazer. Em relação à velocidade do ajuste, aí assim, eu tenho uma visão diferente daqueles que dizem o seguinte, não adianta mais revisar a regra fiscal, o que o Brasil precisa é revisar cada despesa obrigatória. Eu acho que não é assim essa dicotomia, eu acho que tem que fazer as duas coisas, porque se nós revisarmos só o limite de crescimento da despesa, a gente vai chegar num shutdown muito mais rápido. A despesa obrigatória no Brasil cresce 2,9% e o limite total cresce 2,5%. Exato. Então, assim, uma hora vai chegar num shutdown. Então, mas se eu só corrijo essa velocidade de crescimento da despesa obrigatória e, digamos, a despesa obrigatória passa a crescer 2%, e eu não corrijo o crescimento de 2,5%, essa diferença vai ser preenchida por despesa discricionária. O Congresso vai colocar emenda. Então, a gente precisa fazer as duas coisas. Precisa fazer a despesa total crescer menos e corrigir o crescimento de cada uma das despesas obrigatórias. Só assim a gente consegue dar sustentabilidade para um limite de despesa e para um limite de despesa que gere resultados primários cada vez melhores e não nessa velocidade extremamente tímida de melhora que o arcabouço fiscal gera.